Olá, aluno! Chegamos então ao módulo 2, onde estudaremos a respeito de reparos em hardware, redes e impressoras. Até aqui, eu espero que você já tenha aprendido sobre as boas práticas do suporte técnico e também a realizar pequenos reparos em softwares. Além disso, eu desejo recordar com você o propósito do suporte, que é tornar o uso da tecnologia algo simples e possível. Memorize esse propósito, pois ele será a sua motivação para servir ao outro e também o seu diferencial de atendimento, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre hardware. Como você já sabe, o assistente de tecnologia da informação pode ser acionado para atender e solucionar problemas que ocorrem tanto na camada de software quanto na camada de hardware do computador. Mas antes de prosseguir, eu preciso questionar: você sabe a diferença entre hardware e software? Bem, caso você não saiba, eu vou simplificar. Os hardwares são as peças como memória, HD, processador, placa-mãe e os outros itens. Já os softwares são os programas como Windows, Word, Excel e até mesmo os aplicativos do seu celular. Todos eles são softwares. Aliás, falando em celular, imagine agora o seu aparelho. Temos ali o cartão de memória, que é um hardware, pois é algo físico, ou seja, pode ser tocado. Já o WhatsApp, por exemplo, é um software, pois é algo lógico. A diferença entre hardware e software é algo comum. Todavia, compreender de forma significativa esse conceito é importantíssimo para construirmos o que chamamos de pensamento computacional. Agora que você já sabe o que é hardware, vamos estudar as principais peças de um computador. Para isso, assista a essa animação gráfica que eu preparei. Eu espero que você goste. Processador, também conhecido como CPU, é o cérebro do computador, realiza operações lógicas, cálculos e processamento de dados. É o principal responsável pela velocidade da máquina. Disco rígido ou então HD. O HD tem a função de armazenar definitivamente todos os arquivos da máquina. Memória RAM é uma memória de armazenamento temporário. Ela guarda as informações que estão sendo processadas no momento. Junto com o processador, a memória RAM garante velocidade ao computador. Vale lembrar que a memória RAM é volátil, ou seja, para manter as informações ela depende de energia. Por isso, quando o computador é desligado, a memória RAM é zerada. Placa-mãe é o principal componente de um computador, pois é nela que todas as peças se conectam e transmitem informações. Placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável por transmitir, graficamente falando, tudo o que vemos na tela do computador, inclusive o cursor do mouse. Fonte de alimentação é um gerador ou transformador que recebe a energia da rede elétrica e modifica para distribuí-la aos componentes do computador. Cooler. O cooler é um sistema de arrefecimento usado para evitar a sobrecarga de calor que esses componentes geram. É como se fosse um pequeno ventilador que geralmente é colocado logo acima do processador. Na animação, vimos que um computador é composto por muitas peças e cada uma delas tem a sua função. Agora eu vou dividir com você um tutorial que ensina como montar todas as peças do computador. Assista com atenção! Há algum tempo atrás, o Tecmundo publicou um artigo explicando a desmontagem de um PC. Agora, chegou a hora de demonstrar o processo inverso, com este pequeno tutorial que mostra a vocês como montar um computador. Confira! Antes de começarmos, evite blusas de lã e carpete.
Você também pode encostar suas mãos em algum objeto de metal aterrado para se livrar da eletricidade estática. Para este exemplo, vamos montar um computador com uma configuração comum, que inclui placa-mãe, pentes de memória DDR3, processador Intel Core i7 e cooler do CPU, disco rígido SATA, leitor e gravador óptico SATA, placa de vídeo PCI Express, fonte de energia e o próprio gabinete. Não vamos entrar em detalhes sobre as especificações de cada peça, mas é importante que você tenha verificado se todas as partes são compatíveis entre si, principalmente entre a placa-mãe em relação ao clock da CPU e da memória. Vamos começar montando o conjunto de placa-mãe, CPU e memória, antes de colocá-los todos no gabinete. Coloque a alavanca do soquete na posição aberta. A posição correta da CPU é definida por uma marcação presente em um dos cantos. Essa marca deve estar do mesmo lado da marcação no soquete. Coloque a CPU com muito cuidado, segurando sempre pelas bordas e, em seguida, feche a alavanca. O dissipador do cooler já vem com uma camada de pasta térmica fixada à base, mas você ainda pode aplicar um pouco mais da pasta se tiver ela disponível. Agora já podemos colocar o cooler da CPU. Para isso, basta encaixar as presilhas nos 4 furos ao redor do soquete. Termine encaixando o cabo da alimentação do cooler na placa-mãe. O plug certo é aquele marcado como CPU FAN. Para colocar as memórias, você precisa antes abrir as presilhas das laterais. Segure o pente pelas bordas e encaixe-o no slot. Note que a porção mais curta dos pinos deve estar virada para a parte de baixo da placa-mãe. O ideal é que pentes idênticos fiquem em slots de cor igual, para fazer o recurso do uso Dual Channel. Agora vamos ao gabinete. Remova os parafusos da parte de trás e abra as tampas laterais. Vamos começar com o leitor de CDs. Retire a tampa de uma das baias maiores pressionando as travas internas. Agora, encaixe a unidade pela frente e empurre-a até que os furos estejam coincidindo com os furos. Coloque os parafusos dos dois lados. Para colocar o HD, encaixe-o em uma das baias menores na parte de baixo e parafuse. Uma boa dica é colocar os HDs na parte mais inferior, para deixar mais espaço para a placa de vídeo. Chegou a hora de instalar a placa-mãe. Antes de mais nada, é necessário colocar os suportes dos parafusos na chapa do gabinete. Certifique de que os suportes estão bem apertados e que eles coincidem com os furos da placa. Também é importante que não tenha mais suportes no gabinete do que o necessário, para não danificar a parte de baixo da placa-mãe. Primeiro, coloque o espelho de conectores que acompanha a placa-mãe na parte de dentro do chassi. Em seguida, posicione a placa sobre os suportes e parafuse. São vários os parafusos que acompanham a placa, mas para esse caso vamos usar apenas os menores. Finalmente, podemos colocar a placa de vídeo. Posicione com cuidado a placa no slot PCI Express e pressione até encaixar. O ideal é que a VGA fique no slot mais de cima, caso sua placa-mãe tenha mais de uma opção. Parafuse no gabinete em seguida. Depois, a fonte de energia deve ficar na parte de cima ou de baixo do gabinete em uma baia feita especialmente para ela. Parafuse-a por trás. Ok, todos os principais componentes já estão montados. Chegou a hora de plugar todos os cabos. Vamos começar pelo SATA, que devem estar inclusos juntamente com a sua placa-mãe. Conecte uma das extremidades no encaixe do HD e a outra na primeira porta SATA da placa. Geralmente, esses encaixes estão nas laterais da placa-mãe. A posição correta é marcada por um L no encaixe, não tem como errar. Faça o mesmo com o leitor óptico. Qualquer um dos encaixes azuis da placa deve servir. Agora, a parte que é um pouco mais chata: plugar os cabos de controle do gabinete. Estes são os fios que ativam os botões de reset, liga, desliga e conectores frontais de USB e som. O local de encaixá-los fica na base da placa-mãe, onde tem um monte de pinos. Use o manual de instruções do gabinete e da placa-mãe para saber a combinação correta dos pinos, combinando os fios marcados com o mesmo nome. Utilize o suporte intermediário que acompanha a placa-mãe, caso houver. Passamos à fonte. Comece ligando a alimentação do HD e do drive de CD. O conector é aquele achatado que se parece com o cabo SATA maior.
O cabo não se encaixa de outro jeito senão o certo, então não tem erro. Plugue o cabo de alimentação auxiliar da CPU que fica na parte de cima da placa-mãe. Este conector pode requerer 1 ou 2 cabos de energia com 4 pinos cada. Agora, conecte o cabo principal, aquele que tem 24 pinos. Lembre-se de sempre segurar pelas laterais e que a presilha no cabo deve estar do mesmo lado que o encaixe no plugue da placa. É bem possível que sua placa de vídeo necessite de alimentação extra. Se for esse o caso, use 1 ou 2 cabos auxiliares na fonte, cada um com 6 pinos. Caso seu gabinete tenha algum cooler adicional, você já pode ligá-los à fonte agora. E é isso! Por último, recoloque as tampas laterais e parafuse-as. Ah, não se esqueça de verificar se a chave de tensão da fonte está na posição correta antes de ligar a máquina pela primeira vez. Confira o artigo completo no Tecmundo e até a próxima! É comum termos que reparar uma peça ou outra durante todo o tempo de vida útil do computador, mas antes de abrir o computador para aplicar o reparo, é importante analisar os sintomas. Eles podem te ajudar a identificar onde está a falha. Para isso, eu preparei uma lista com as 10 falhas de hardware mais comuns e as possíveis soluções. Vamos lá! Nossa aula já está se aproximando do fim, mas eu peço que continue os seus estudos por intermédio dos demais objetos de aprendizagem, como apostila, atividades e conteúdo complementar, pois o conteúdo do módulo 2 é bastante denso. Você está aqui comigo para aprender muito mais que técnica. Eu quero te auxiliar para que você se forme um profissional capaz de compartilhar conhecimento e ajudar quem precisa. Por hoje é só e até logo!